Acabou a guerra. Terminou a guerra agora. Minha guerra com o homem acabou. Vou apaziguar, vou dar um tempo de paz. Vou dar um tempo de tranquilidade. Mas tudo que o homem semear sobre a terra, ele vai colher. Aleluia. A minha guerra com o homem, não vou contender com ele. Não vou desistir. Me arrependi, não vou fazer mais. Mas tudo que o homem semear, ele vai colher. A lei da semeadura, nosso livro-arbítrio de escolhas. Amém? Nós temos escolhas, nós temos vontade de querer ou não, nós temos aceitação de sim ou não, de querer ou não, fazer a vontade de Deus, né? Renunciar. Amém? Muitas vezes nós não queremos renunciar. Glória a Deus. Nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos as condições que nós vamos sofrer, estou sofrendo, não posso sofrer mais, eu tenho que, o futuro vai ter que ser dessa forma, se nós vamos alcançar, porque nós tememos o dia de amanhã, nós tememos o nosso futuro, agora deverias entregar na mão de Deus. Temos medo. Eu digo temos por quê? Porque eu também tenho formas de pensamentos que eu penso de uma maneira, de uma forma, que eu acho que é por ali o caminho. Mas no momento que a gente começa a refletir, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então nós vemos aqui que Deus então ele olha, né? Ele não quer mais contender com o homem, não quer mais guerra com o homem, né? Então nós vemos que Deus ele traz esse propósito. Todas as vezes que chovesse, não mais haveria um dilúvio, pois Deus, através desse barco, né, lembraria da sua aliança com o homem, né? O sentido da palavra aqui, que nós já falamos, né, é como se Deus dissesse: acabou a guerra, vou pendurar meu arco, né? Dali em diante, sempre que houvesse uma ameaça, Noé veria o sinal de que nenhuma ameaça atingiria novamente a humanidade, pois Deus assim prometera, ele cumpre. Se Deus ele prometeu, irmãos, ele cumpre. Nós vemos, irmãos, que às vezes nós olhamos pessoas que fazem tanta coisa, tanta maldade, né? Tanta coisa neste mundo e não é cobrado, né? Nós olhamos, puxa, aparentemente parece que aquela pessoa não paga o preço, né? Escarnece de Deus, né? Enfim, uma série de coisas que desagradam a Deus e parece que aquela pessoa não é cobrada. Mas a lei da semeadura, ela vai brotar, ela vai vingar, ela vai crescer, vai dar o fruto. Lá na frente, as condições de colheita vai ser muito perigoso. Tamanho veneno, também de destruição para si próprio. Nós vemos aqui que Noé viveu todo o seu tempo, 950 anos, e pouco se sabe acerca deste homem, né? Cerca dos 350 anos que Noé viveu após o dilúvio. Mas entendemos que a vida continuou em sua normalidade até que Noé decidiu plantar uma vinha, e dessa vinha se embebedou. Olha aí, olha só que interessante agora essa palavra. Pois certo ainda não conhecia a força do suco fermentado da uva, estando bêbado, se despiu, e estando nu, foi visto por seu filho Cã, que em vez de cobri-lo, contou para as pessoas que seu pai estava bêbado e nu. Quando Sem e Jafé souberam que o pai estava nu, entraram na tenda de costas, trazendo uma capa com o qual cobrir Noé, com os rostos voltados para não vê-lo. E este acontecimento foi decisivo, não apenas para os filhos de Noé, mas também para toda a raça humana. Noé amaldiçoa Cã e aos seus descendentes, e abençoa Sem e Jafé e a todos os seus descendentes. Dos filhos de Noé vieram os povos e as nações da terra. Cã, os descendentes de Cã se estabeleceram na Arábia, né? Que já é outra coisa, vamos
deixar para lá, né? Vocês querem escutar. Amém? Querem ouvir? Diga glória a Deus. Então vou ler então. Cã são descendentes que se estabeleceram na Arábia meridional em um território dominado a Canaã, né? Sem se povoar as regiões asiáticas, desde as praias mediterrâneas até o Oceano Índico. Aqui já é outro estudo. Javé e Cã foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Sagradas Escrituras. Mas por que eu li tudo isso aqui? Eu li todas essas partes. Talvez você entendeu, talvez você não entendeu alguma coisa, mas agora vai vir a razão de você entender um pouco mais melhor. Amém? Então nós vemos aqui, Deus se arrepende de alguma coisa? Sim, é claro que Deus se arrepende, né? A Bíblia nos ensina que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus se arrependeu, amém? Glória De querer destruir um homem, não é verdade? Mas que o homem já estava destruído pelo amor, isso é amor, esse amor que ninguém mais tem a não ser esse amor de Deus pela humanidade que Ele criou. Então nós vemos aqui que nesse versículo, irmão, nos propõe um desafio para nós, uma realidade, que diz assim: o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Você vê uma coisa interessante, que Deus ele olhar, além para a sua imagem e semelhança, não pela fisionomia, mas sim o homem fazer a vontade de Deus e Deus se arrepender. Me arrependo de ter feito o homem, aquele que ele fez com as suas próprias mãos. Aleluia. Tem um hino que diz assim, faz muito tempo que eu não louvo esse hino, que diz assim: quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e este mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida, se é rico, se é pobre, se é rico ou pobre, não existe outra saída. Esqueci o resto, né? E no final fala assim: se o homem não se arrepende, amém? Ele tem que se arrepender. Se ele não se arrepender, ele não vai ser achado nunca. Amém? Não vai ser encontrado. Então nós vemos que muitas pessoas críticas e críticas têm pensado que isso seria uma forma de Deus pensar que havia falhado na criação. Muita gente tem isso aí na cabeça. Não, Deus falhou em formar o homem, em criar o homem. Deus falhou, muitas coisas Deus acertou, mas aí no homem Deus falhou. Deus não falhou, amém? Deus ele criou o homem para um homem perfeito, para o seu perfeito louvor, para a adoração a Ele. Mas por causa da consequência do pecado, da corrupção de gêneros humanos, amém? O homem tomou outro caminho, outro partido, porque o homem antigamente, Adão, ele era inocente, ele não tinha conhecimento da morte. Apesar que Deus deu para ele uma ordem ao dar da vida, do conhecimento do bem e do mal, tu não toca, o dia que tu tocar nela, tu vai morrer, tu vai comer. Mas ele era inocente, ele não sabia o que era a morte. Ele não sabia, era para viver eterno no paraíso. A Eva, ela foi inocente, ela caiu na cilada de Satanás também, porque ela não tinha conhecimento, além do que Deus tinha falado para Adão, que não era para ter tocado na árvore da vida, nem do conhecimento do mal. Ela não estava presente, ela não tinha sido formada ainda da costela de Adão. Então nós temos que duas razões que muitas pessoas, às vezes, a gente discerne errado as coisas de Deus e culpa a mulher naquele momento. Adão ele não tinha conhecimento da morte porque ele não morreu, estava indo no paraíso, né? E pela curiosidade, amém? Pelo ego, a mulher apresentou para ele, pela inocência, Satanás enganou ela e ela
também levou mais um. Está entendendo, irmãos? Isso também nos ensina, irmãos, que nós devemos observar e olhar, amém? Que sempre tem mais um que quer nos levar para o caminho da destruição. Sempre tem um que quer levar nós para o caminho errado. Então nós temos que ter um discernimento, um entendimento. Procurar conhecer a palavra, as escrituras, buscar a Deus, com discernimento dos espíritos, porque sempre haverá um que vai te derrubar, talvez pela inocência, sempre tem um conhecimento, mas às vezes também usado pelo inimigo. Amém? Saber, amém? Para nos destruir, para nos derrubar, amém? Mas esse conselho não vai que vai dar certo, olha o jeito que está, olha assim, assado, olha ali, não adianta mais, enfim. E pela fraqueza do homem, falta de entendimento, às vezes ele cai em ciladas e as forças do inimigo, e lá na frente se arrepende, muitas vezes já não consegue mais retornar, já é tarde para voltar. Então nós vemos aqui que muitas pessoas pensam a Jesus dessa forma, que Deus ali, ele falou na criação, né? E no mundo todo. No entanto, um detalhe a ser considerado aqui é que o termo usado aqui para se arrepender, né? A palavra nos ensina, que sugere a ideia de se lamentar, sentir muita tristeza por causa, né? O homem errou e Deus se lamentou naquele momento. O que está sendo sugerido aqui nesse texto é que, vendo a maldade do homem, há uma lamentação em Deus. E essa lamentação pode ter sido tanto em relação à maldade atual daquela geração, como também sobre a percepção de quem o homem era na criação e no que ele havia se tornado após o pecado. Glória a Deus. O homem, ele era considerado um anjo, inocente, sem maldade, não conhecia a morte, era puro, mas quando eu pegado, então, amém? Ali, então, a coisa se tornou no caminho da morte. Então, nós vemos que diante disso, a ideia de se arrepender aqui não passa nem perto de um erro de Deus. Não passa. Mas nós vemos aqui que revela a tristeza de Deus pela consequência que o homem estava vivendo, causada pelo efeito destruidor dos seus próprios pecados. Né? E lá no jardim, fomos para fora do jardim para fora. Agora vocês vão trabalhar com o meu suor, seu trabalho, as consequências, vão semear, né? Lá no jardim não precisava nem semear, mas depois lá você vai lavrar a terra e semear. Ali no meio daquela semeadura começou a semear ervas daninhas também. Mas além das sementes que foram lançadas na terra, veio uma semente também do gênero da corrupção, do pensamento, o ódio do coração, a mágoa, o ciúme, a inveja, a idolatria, o rancor. Essas coisas que hoje ainda se procedem, tudo começou a passar de pós geração a geração. Aleluia. Amém? Por causa do conhecimento do bem e do mal. O livre-arbítrio nos faz escolha, mas a Bíblia nos ensina que tudo é lícito para nós, mas nem tudo nos convém. Tudo é apresentado para nós, mas nem tudo nos convém nós tomar para nós, aceitar para nós, querer para nós, fazer o que é apresentado para nós. Mas por isso que nós sempre procuramos melhorar dentro de Deus. Eu e você sempre procuramos, por isso nós estamos nesse caminho da verdade, procurando a melhorar. Uma coisa é certa, irmão, sozinho ou sozinha, você nunca vai conseguir vencer. Não, eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito assim, tá bom, esse caminho aqui que eu estou está tranquilo, não me incomoda com nada, assim tá bom. Não é verdade. Isso com todas as letras. Satanás, ele está pronto para enganar, está pronto para destruir, está pronto, porque sozinho nós não conseguimos vencer batalhas. Aleluia, Deus. Sem direção de Deus, nós perdemos a batalha. Aparentemente parece que tudo está certo.
mas vai chegar no final a Jesus da história, amém? De toda a nossa caminhada, há um grande perigo aí. Então pode ser que tenha sido tanto em relação à maldade de toda aquela geração, como nós falamos há pouco tempo, ou se tornar por causa do pecado. Diante disso, a ideia de arrepender-se aqui não passa nem perto do erro de Deus. Nós falamos também como a arca de Noé poderia caber tantos animais conforme a Bíblia nos informa, né? Eu creio que se fosse colocar hoje todo esse mundaréu de animal aí não ia caber. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo, eu acredito que não tinha tantos animais assim como tem hoje, né? Deus mandou colocar um casal de cada espécie, é verdade, sabemos. Mas a Bíblia aqui nos mostra aqui esse detalhe que precisamos destacar bastante, né? Para nós poder respondermos essa pergunta às vezes, ou tomar para nós. É que a arca de Noé não era uma pequena embarcação, mas sim uma embarcação que lembraria em proporções um grande barco, um transatlântico, digamos, um Titanic, né, que afundou, cabeu milhares de pessoas dentro, né, mas foi um excesso, né, e afundou também. De acordo com as medidas dos povoados citados na Bíblia, a arca possuía 14 metros de altura. Isso é muito importante você saber, às vezes cai aí esses estudos para a gente aí. 14 metros de altura, 23 metros de largura e 136 metros de comprimento. Então nós vemos esse detalhe a ser pontuado aqui, irmãos, é que essas espécies terrestres que nós falamos aqui, existentes no mundo, em virtude dos tamanhos, né? A grande maioria desses peixes, desses animais, são menores do que uma ovelha, para falar a verdade. Dá para nós trazer uma reflexão pela medida, pela altura, pela largura que está aqui desta arca. Poderiam caber muito bem num navio, né, grande, com uma arca com espaço de sobra. Para os animais, a sua alimentação é bom levarmos também em conta que alguns destes animais muito provavelmente hibernaram devido às condições climáticas encontradas dentro da arca. Vamos ver aqui. Das 1.300.000 formas de vida conhecidas, 900.000, né, são insetos. 300 milhões são de vida aquática. Isso teria reduzido bastante o número de espécies terrestres que poderiam ser conduzidas para dentro da água. Então, quer dizer, o que é da água, acho que ficou na água, né? Deu para entender assim, mais ou menos, né? Que poderia viver na água, peixe, né? Tartaruga, enfim, que era espelho que tinha naquela época, viveu na água porque era o dilúvio, né? Os outros demais, que eram insetos, enfim, que poderiam voar, enfim, né, um bom longo de tempo, sobrevoaram. Amém? Então Deus ali, ele trouxe para dentro da arca, amém? Uma poucas centenas de animais que poderiam ir morrer afogados, né? Não podiam voar. Esse é o entendimento, não estou dizendo que seja assim, né? Mas dá para entender dessa forma. Amém? Porque senão não caberia uma medida como esta. Por tantos animais, amém, do mundo inteiro daquela época, tá certo? Amém? Alimentação para todos os animais, porque a arca ela andou há 40 dias, 40 noites, choveu, mas durante um ano ela ficou navegando sobre as águas. Aí você imagina o tamanho de alimentação para todos esses animais. Os animais ali largando fazendo as suas, como é que se chama? Largando suas necessidades, tudo ali dentro. Amém? E outra, a arca estava lacrada, irmãos, né? Lacrada por fora, o homem podia abrir. Aí você imagina, dá para a gente entender um pouquinho, trazer um pouquinho para a nossa mente. Claro que Deus pode fazer tudo isso, sim, né? Mas nós podemos ver também que nós temos que tomar uma formalidade de uma razão, é apenas um estudo, é apenas uma coisa para nós pensar. Eu sempre digo assim, porque eu não quero contrariar nada da Bíblia, né? Eu não posso nem botar nem tirar nada aí da Bíblia. Posso, Aleluia, Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga palmas que louva a Deus. Glória a Deus.
Então nós vemos aqui, irmãos, Poderoso. que é assinado, diga o nome do Senhor.